a paz do Senhor. Vamos dar sequência aos nossos estudos sobre o arrebatamento e hoje nós vamos começar o livro de Levítico. É um livro que traz muitos ensinamentos a respeito da lei que o Senhor Deus deu a Moisés e a Arão, e a todos da tribo de Levi que ficaram responsáveis pelo serviço santo do Senhor. Foi a tribo de Levi, dos levitas, que ficou responsável no serviço do templo do Senhor, E esse livro vai trazer muitas orientações de como o povo deveria servir a Deus, como deveria ser as ofertas de sacrifícios, cultos de adoração, em que esses levitas fariam esse exercício, dessa função. Então vamos ler a Bíblia no livro de Levítico, no capítulo 23, e nós vamos ler o versículo 10 e o 11. Acompanhe juntamente comigo. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar e fizerdes a sua colheita, então fareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. E ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceito. No dia seguinte ao sábado, o sacerdote o moverá. Essa lei aqui era a oferta das primícias. Todo israelita, ao fazer o seu plantio, vinha um período de colheita, e ele era responsável em separar os primeiros frutos daquela colheita, seja de sementes, de frutos, enfim, ele separava aqueles primeiros frutos, levava até a casa de Deus, e o sacerdote apresentava ao Senhor aqueles primeiros frutos como uma oferta de gratidão, porque Deus tinha abençoado aquela pessoa com aquela colheita. E assim Deus derramava sobre a vida daquela família a bênção da prosperidade. E ela tinha a alegria, de poder desfrutar da sua colheita, enfim, fazer vendas, negócios e desfrutar e se alegrar com a sua família. E aí é bem interessante essa passagem, O que essa passagem tem a ver com o arrebatamento? O que tem a ver com a ressurreição de Cristo? O que tem a ver? Nós vamos ver agora juntamente, mais para frente na Bíblia. Vamos ver juntos o que tem a ver com a ressurreição de Cristo, com o arrebatamento da igreja, essa oferta das primícias. Jesus, ele foi oferecido a Deus como a nossa primícia, a oferta da primícia, porque ele entregou a sua vida e assim o fez, por amar a humanidade, apresentando ao Pai a sua vida pela remissão dos nossos pecados. E Jesus se apresentou a Deus como essa oferta que nós vimos em Levítico. Foi o primeiro filho de Deus, o unigênito do Senhor, o primogênito. Ele foi oferecido ao Pai em sacrifício, para que através do sacrifício dele nós tivéssemos a remissão de pecados. E aí nós vamos ver em Mateus capítulo 27, os versículos do 51 ao 53, algo que aconteceu muito interessante no momento em que Cristo foi oferecido como a oferta da nossa primícia. E diz assim, Mateus capítulo 27, versículos 51 ao 53. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. Essa passagem é uma passagem muito curiosa, é uma passagem também muito misteriosa e pouco ensinada na casa do Senhor. E o que ela traz para nós de reflexão? No momento em que Cristo morreu naquela cruz, se entregando por nós como a oferta de primícia ao Senhor, o véu do templo se rasgou. E isso simboliza que nós, a humanidade, não estaremos mais afastados de Deus através do sacrifício de Cristo. Nós podemos nos aproximar do Senhor, podemos nos relacionar com o nosso Deus. E aí é interessante que 3 dias depois da sua morte, como nós vemos aqui em Mateus capítulo 27,
Jesus ressuscitou, todos nós já sabemos disso. E também, além da ressurreição de Jesus, houve a ressurreição de alguns santos. Mas é interessante que nós vemos que essas pessoas não foram para o céu, como nosso Senhor Jesus Cristo. Eles ressuscitaram em corpos, em carne, voltaram para a cidade, voltaram para suas casas, suas famílias. E aí algumas pessoas falam que essa passagem é estranha, que isso não poderia ter acontecido, mas nós cremos que sim. Jesus já havia ressuscitado Lázaro, seu amigo, e também a menina, a filha de Jairo. Então esse milagre da ressurreição que Jesus fez em vida foi para mostrar o seu poder como homem santo na terra, e também depois da sua morte, no momento da sua ressurreição, foi para ele mostrar o seu poder, a sua vitória sobre a morte, como o Pai já tinha prometido, como ele já tinha anunciado aos seus discípulos, né? Então, essa ressurreição desses santos foi a confirmação que Cristo tinha recebido poder, não só em terra, não só na sua vida terrena, mas também ele tinha sido glorificado. E esse poder foi manifestado através dessa ressurreição dessas pessoas. É claro que no momento em que essas pessoas foram ressuscitadas, né, elas voltaram para sua casa e as suas famílias ficaram maravilhadas com esse milagre. O que aconteceu, né? Isso foi para provar para os discípulos e até para nós hoje no ano de 2020 o poder que Cristo tem sobre a vida e também sobre a morte. A filha de Jairo, e Lázaro depois voltaram a viver sua vida normalmente, eu acredito que servindo ao Senhor, passaram os seus dias, mas enfim, depois, no final de sua vida, experimentaram a morte, né? Como nós um dia iremos experimentar, se o Senhor Jesus não voltar ainda nesse tempo, né? Mas é interessante falar que essas pessoas, elas ressuscitaram em corpos carnais. Esses santos que foram ressuscitados voltaram para suas vidas normais. E depois, futuramente, passaram pela morte novamente, né? E estão aguardando, junto com todos os santos que já faleceram, né? As pessoas que já dormiram no Senhor, como a palavra de Deus diz, elas estão aguardando num local em espírito o momento em que Jesus irá cumprir a sua última profecia, a sua última promessa, que é de voltar para buscar a igreja, onde todos esses santos que hoje aguardam no céu em espírito, né, desfrutando das delícias do seio de Abraão, né, eles irão passar pela ressurreição. E essa ressurreição, queridos, será a ressurreição que as pessoas receberão novos corpos, que a Bíblia fala, sobre o corpo glorificado, um corpo preparado para entrar na mansão celestial, um corpo onde não mais passará pela morte, onde não mais sofrerá dores, nem tristeza, e nem vai experimentar nenhum desgosto que já teria vivido aqui nessa vida, mas sim estará pronto para estar ali reinando com Cristo nas bodas do Cordeiro. Isso tudo que a gente acabou de falar aqui está também no livro de 1 Coríntios. Ele está bem exemplificado, tanto o texto de Levítico como de Mateus, que nós acabamos de mencionar. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, os versículos de 20 ao 23, explica bem sobre Cristo, a oferta das primícias, que diz assim, versículo 20... Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito a primícia dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vida. Ou seja, né, o pecado que gera como consequência a morte, e essa morte que está falando aqui é a morte eterna. Não apenas a morte que nós passamos como humanos, mas a morte eterna, né? O fim trágico do espírito, da alma. Entrou através do pecado de Adão na humanidade, né? Mas assim como através de um homem veio a morte, através de um homem
veio a vida e a esperança da ressurreição, que foi o nosso Senhor Jesus Cristo, que teve poder não só enquanto viveu aqui na terra, realizando milagre, deixando ensinamentos maravilhosos na sua palavra para nós, mas também recebeu o poder sobre a vida e nos prometeu que um dia seremos ressuscitados em corpo glorificado, onde estaremos ali, juntamente com Ele, reinando com Deus. Amém? Deus abençoe você e acompanhe a sequência desses estudos.